Você já se perguntou como uma pequena empresa japonesa se tornou um gigante da indústria automobilística? Embarque em uma jornada fascinante através do tempo e descubra como a Nissan, sob a visão pioneira de Masujiro Hashimoto, superou desafios, inovou e moldou o mundo dos automóveis. Então prepare-se para uma viagem emocionante pela história da Nissan, repleta de altos e baixos, inovações incríveis e reviravoltas surpreendentes. Vamos começar? Masahiro Hashimoto nasceu em 1875, no Japão após a restauração do imperador, que foi um período extremamente importante para o processo de desenvolvimento do país. Com formação em engenharia mecânica pelo Instituto de Tecnologia de Tóquio, ele trabalhou no Ministério da Agricultura e Comércio, possivelmente contribuindo para o desenvolvimento de tratores. Após estudar engenharia nos Estados Unidos e trabalhar em Nova York, ele retornou ao Japão, onde se apaixonou por automóveis e fundou sua própria empresa, que se tornaria a Nissan. A história da Nissan teve início em 1911, quando a Kaishinsha Motor Car Company foi fundada no bairro de Azabu-Hiru, em Tóquio, por Masujiro Hashimoto, com o apoio financeiro de 3 parceiros de negócios: Kenjiro Den, Rokuro Aoyama e Aketaro Takeuchi. Apenas 3 anos depois, a empresa já estava produzindo o modelo 41, apelidado de DAT, lebre em japonês, derivado das iniciais dos financiadores, Den, Aoyama e Takeuchi. O DAT 41 era um carro simples, porém luxuoso para a época, equipado com um motor de um cilindro de 15 cavalos de potência e capaz de acomodar confortavelmente 5 pessoas. Em 1917, a empresa foi adquirida por sua própria rede de revendedores, tornando-se a DAT Motor Vehicle Company. Essa nova entidade produziu a segunda geração de automóveis DAT. No ano seguinte, a empresa mudou seu nome para Kaishinsha Motor Car Company e lançou os primeiros caminhões DAT para uso militar. Em 1925, a empresa alterou novamente seu nome para DAT Motor Car Company. No ano seguinte, devido às vendas fracas de seus caminhões, começou uma série de fusões. Em agosto de 1931, a DAT introduziu um novo modelo de automóvel equipado com um motor de 4 cilindros, focando em economia, confiabilidade e facilidade de uso. Esse novo veículo foi chamado de Datsun, derivado da palavra em inglês son, que significa filho de DAT. No ano seguinte, o sufixo son foi alterado para sun, dando origem à marca Datsun. No dia 23 de dezembro de 1933, como resultado das inúmeras fusões, a última delas entre a Tobata Imono Company e a Jidosha Seizu Kabushiki Kaisha Company, surgiu a Nihon Sangyo Company, uma empresa cujo propósito era produzir e distribuir os veículos e peças Datsun da Tobata Imono Company. Em 1º de junho do ano seguinte, nasceu oficialmente a Nissan, cujo nome significa Indústria Japonesa. A empresa adotou o nome Nissan Motor Company, sendo que Nissan era a abreviação usada na Bolsa de Valores de Tóquio para a empresa Nippon Sangyo, a divisão de peças automotivas da Tobata Casting. No mesmo ano, a Nissan exportou as primeiras unidades do modelo Datsun para a Austrália, totalizando 44 automóveis. Em 1935, a fabricação em grande escala de automóveis começou na fábrica de Yokohama, tornando-se a primeira do Japão. Em 1941, a montadora atingiu a marca de 20 mil veículos comercializados, mas interrompeu a produção devido à Segunda Guerra Mundial, passando a fabricar motores, caminhões e aviões para o exército japonês. Somente após o fim do conflito, em 1947, a produção de veículos de passageiros Datsun foi retomada. Foi nesse mesmo ano que a Nissan desenvolveu seu primeiro veículo elétrico denominado Tama, como parte de um programa governamental para o desenvolvimento de fontes de energia alternativas. Em 1951, a Nissan aproveitou sua experiência na fabricação de veículos militares, adquirida durante a Segunda Guerra Mundial, para criar o icônico Patrol, atendendo à necessidade do exército japonês por um veículo todo-terreno poderoso com tração nas 4 rodas. O Patrol, um veículo 4x4 de 85 cavalos e 6 cilindros, superou o Jeep Willys americano em termos de capacidade de carga e potência. No ano seguinte, uma greve dos trabalhadores nas fábricas da Nissan quase levou a empresa à falência. Já em 1958,
Os veículos Datsun chamaram a atenção dos visitantes no Los Angeles Imported Car Show. Isso levou à assinatura de contratos de concessão em Los Angeles e Nova York, marcando o início das exportações para os Estados Unidos. E a primeira fábrica fora do Japão foi estabelecida em Taiwan em 1959. Em 1960, a Nissan Motor Corporation foi fundada nos Estados Unidos, com sede em Los Angeles, expandiu para o México no ano seguinte e em seguida para a Europa. Em 1963, o modelo de luxo conhecido como President foi lançado no mercado. Em 1966, a Nissan planejou uma fusão com a Prince Motor Company, o que trouxe um talentoso grupo de engenheiros e modelos renomados, como o Skyline, introduzido em 1957, e o modelo Glória. No mesmo ano, o primeiro automóvel foi exportado para a Europa com destino à Noruega. Em 1967, a Nissan introduziu uma notável inovação no mercado global de sedãs com o lançamento do Datsun 510, equipado com motores aprimorados. Em 1969, o lendário 240Z foi apresentado, com um motor de 2,4 litros de 6 cilindros em linha, proporcionando um desempenho comparável ao de um Porsche pela metade do preço. Durante essa década, modelos como o Bluebird, o Cedric, de 1960, e o Sunny, de 1966, impulsionaram as vendas da Nissan no Japão e no exterior, resultando em um crescimento fenomenal da empresa. Na década de 1970, a Nissan expandiu seus horizontes com o desenvolvimento de motores marítimos, adentrando um importante segmento de mercado no Japão. Com a crise do petróleo em 1973, a Nissan viu um aumento nas vendas nos Estados Unidos, impulsionado em grande parte pelos pequenos carros utilitários com um toque esportivo, como o Nissan Sunny, já em sua terceira geração. Esse modelo alcançou altas classificações em testes de consumo de combustível realizados pela Agência Americana de Proteção Ambiental. Em 1976, o sucesso internacional da Nissan a levou a se tornar o maior exportador do mundo. Em janeiro de 1980, a empresa adquiriu participação na Motor Ibérica, em Barcelona, estabelecendo sua primeira fábrica na Europa. Em 1982, a primeira geração do Nissan Sentra foi introduzido nos Estados Unidos como um substituto direto do Datsun 210. Inicialmente, o modelo foi importado do Japão. E somente em 1983, após décadas de vendas no exterior sob a marca Datsun, os veículos comercializados em todo o mundo passaram a ser unificados sob a marca Nissan. Em 1989, a Nissan criou a Infiniti nos Estados Unidos, visando competir com as marcas de luxo da Toyota e da Honda, Lexus e Acura, respectivamente. No início dos anos 90, a subsidiária inglesa começou a produção do modelo Primera na Europa, que conquistou diversos prêmios, incluindo o título de carro do ano em várias nações. Nesta década, a Nissan também lançou seu primeiro veículo elétrico em 1997, o Prairie Joy EV, destinado exclusivamente ao mercado japonês. Em março de 1999, a história da empresa marcou um momento decisivo com a assinatura de uma aliança estratégica com a Renault, representando a primeira parceria industrial e comercial entre uma empresa francesa e japonesa. A colaboração entre a Renault e a Nissan, aproveitando seu conhecimento em tecnologia, suas operações de produção e a venda conjunta de carros, elevou a aliança Renault-Nissan para quarto lugar no mundo em termos de fabricantes de automóveis. Isso trouxe novas oportunidades de crescimento tanto para a Nissan quanto para a Renault. No entanto, a Nissan enfrentou desafios nos anos 2000, e o brasileiro Carlos Ghosn, conhecido por sua abordagem pragmática e detalhista, assumiu o cargo de CEO e resgatou a Nissan da beira da falência, liderando o renascimento da empresa por meio do Nissan Revival Plan, NRP. No mesmo ano, o 1.000º foi vendido na Europa. No ano 2000, o X-Trail, um SUV imponente de grande porte, rapidamente se tornou um fenômeno global de sucesso. De 2001 a 2009, a Nissan deu vida ao 350Z, conhecido como Fairlady Z30 no Japão. No ano de 2002, a Nissan apresentou o Murano, um utilitário esportivo de médio porte projetado com foco no mercado norte-americano.
Em 2004, a Nissan deu início à produção do Tiida, um compacto de nova geração. Conhecido por diferentes nomes ao redor do mundo, o Tiida é chamado de Versa nos Estados Unidos, Almera nas Filipinas, Latio no Japão e Sunny na China. Em 2006, a Nissan anunciou que sua produção mundial acumulada ultrapassou a marca histórica de 100.140.000 veículos no final de junho, tornando-se a segunda empresa japonesa no mercado automobilístico a atingir esse feito, logo atrás de sua rival Toyota. Do total, 76.640.000 veículos foram produzidos no Japão, com as 23.500.000 unidades restantes fabricadas nas fábricas da montadora ao redor do mundo. Em 13 de maio de 2008, a montadora anunciou seu plano estratégico para o período de 2008 a 2012, denominado Nissan GT 2012. G representa crescimento e T representa confiança. As três principais metas desse plano eram alcançar a liderança em qualidade, liderança em modelos de emissão zero e um crescimento médio de 5% nas receitas a cada ano. Em 2010, a Nissan apresentou os dois pilares de sua estratégia para reduzir as emissões de CO2. Zero Emissions, veículos que utilizam sistemas e tecnologias com emissão zero de CO2, e Pure Drive, um conjunto de tecnologias empregadas em seus automóveis voltadas para a preservação do meio ambiente, com baixa emissão de poluentes, maior eficiência e menor consumo de combustível. No mesmo ano, a aliança Renault-Nissan e a Daimler AG anunciaram uma colaboração histórica para aprimorar a performance global de ambas as empresas. Como parte desse acordo, a aliança Renault-Nissan adquiriu uma participação de 3,1% na Daimler, que, por sua vez, adquiriu 3,1% de participação na Renault e 3,1% na Nissan. Os mercados emergentes como Índia, Rússia, Indonésia e África do Sul desempenharam um papel fundamental na estratégia de crescimento da Nissan em todo o mundo. Por esse motivo, a empresa japonesa decidiu relançar a marca Datsun em 2012, direcionando-a para consumidores que buscam opções de modelos econômicos, confortáveis e com excelente custo-benefício. Em 2016, a Nissan adquiriu uma participação de 34% na Mitsubishi Motors, estabelecendo a aliança Renault-Nissan-Mitsubishi. Em fevereiro de 2017, Carlos Ghosn anunciou sua saída do cargo de CEO da Nissan, permanecendo como presidente, e foi sucedido por Hiroto Saikawa. Em novembro de 2018, Ghosn foi preso sob alegações de subdeclaração de sua renda às autoridades financeiras japonesas, resultando em sua demissão como presidente. Ele passou por períodos de custódia, sendo libertado sob fiança e, posteriormente, preso novamente sob novas acusações. Em vez de uma coletiva de imprensa, os advogados de Ghosn divulgaram um vídeo em que ele afirmava que o escândalo de 2018 da Nissan revelava má gestão corporativa. Ghosn, que também tem cidadania libanesa, refugiou-se em Beirute após uma fuga cinematográfica de Tóquio. Ele se escondeu dentro de uma caixa de instrumentos musicais e voou em um avião particular para a Turquia, de onde seguiu para a capital do Líbano. Lembrando que o Japão e o Líbano não têm um acordo de extradição. Em 2019, a montadora japonesa se viu envolvida em outro escândalo quando o executivo-chefe Hiroto Saikawa, que substituiu o CEO brasileiro, admitiu ter recebido pagamentos indevidos e renunciou ao cargo. Em maio de 2020, a Nissan anunciou uma redução de 20% na capacidade de produção devido à pandemia de Covid-19. Além disso, a empresa informou o encerramento da produção de carros na Coreia do Sul e o fechamento de fábricas na Indonésia e na Espanha até meados de 2020. E sob a liderança de Makoto Uchida, a Nissan relatou uma perda de 421 milhões de dólares. A Nissan reorganizou suas operações, com foco na venda de modelos robustos como o Leaf, Tiida, Micra e Sunny. Além disso, a empresa reintroduziu a placa de identificação Z para um novo carro esportivo. Até 2030, a Nissan planeja desenvolver 23 novos veículos, dos quais 15 serão totalmente elétricos. Logotipo. De 1933 a 1940, o emblema inaugural exibia um retângulo azul com o nome da empresa em letras brancas no centro, sobre um círculo vermelho que simboliza o nascer do sol em homenagem ao Japão.
Originalmente, essa imagem fazia referência à palavra Datsun, mas foi substituída por Nissan. Nos anos 40, a Nissan adotou um logotipo em forma de trapézio com Nissan escrito no centro, com letras irregulares. Acima do nome havia um círculo coberto por um retângulo horizontal, uma referência ao logotipo anterior dos anos 30, mantendo a cor vermelha e os contornos largos em branco com sombreamento cinza. Na década de 1950, foi introduzido um emblema retangular vermelho com o nome da Nissan em inscrição branca. A fonte adotada tinha cantos angulares, resultando nas letras S se assemelham ao número 5. De 1959 a 1960, o retângulo vermelho foi gradualmente eliminado, assim como os cantos arredondados e os contornos suaves desapareceram. Na década de 1960, os designers realizaram um experimento ao remover a forma geométrica de fundo e destacar a palavra em vermelho, e, para acentuar o efeito, optaram pela fonte manuscrita. Por um período de 3 anos, a marca utilizou um logotipo inclinado com uma inscrição em itálico. Suas características incluíam uma paleta marrom, linhas de espessura irregular e uma serifa acentuada na letra maiúscula N. De 1970 a 1983, a moldura retangular fez seu retorno, porém com uma nova cor. Os designers optaram pelo preto como cor principal e adicionaram um contorno prateado. A inscrição Nissan é mais elegante, e a fonte é completamente diferente da anterior, com letras unificadas e grandes serifas. Em 1983, a marca trouxe de volta o emblema de 1933, incorporando uma pequena réplica em um retângulo branco. Toda a composição gráfica está inserida em um amplo retângulo azul, e à direita está a inscrição Nissan, e a paleta de cores segue o estilo clássico. Entre 2001 e 2020, após a aquisição pela Renault, o logotipo se tornou tridimensional, com um anel largo, um retângulo convexo e a palavra Nissan. O design inclui 2 esferas douradas e apresenta tons de cinza com efeito prateado nos elementos geométricos, enquanto a inscrição permanece preta. Em março de 2020, optaram por uma versão minimalista, abandonando o logotipo 3D multicolorido, em favor de um design mais simples. A palavra Nissan agora aparece sobre um fundo branco, cercada por 2 arcos pretos finos, com pequenas faixas horizontais nas extremidades. Nissan no Brasil. No ano 2000, a Nissan introduziu seus veículos no mercado brasileiro para comercialização e importação, após se fortalecer com a união com a Renault. Com isso, as marcas instalaram a primeira fábrica da aliança no país em 2001, mas somente em 2014 consolidou sua presença através de sua fábrica. Neste ano, a empresa fez um investimento considerável de 2,6 bilhões de reais na construção de seu complexo industrial em Resende, no estado do Rio de Janeiro. Este complexo, que abriu suas portas em abril de 2014, tem a capacidade de produzir 200 mil carros e 200 mil motores anualmente. Atualmente, o novo Nissan Kicks é fabricado nesta instalação juntamente com os motores Flex Fuel, 1.0 12 válvulas e 1.6 16 válvulas. E a Nissan emprega aproximadamente 2.000 funcionários diretos em suas operações no Brasil. A história da Nissan é marcada por altos e baixos, mas sua capacidade de adaptação e inovação demonstra o total compromisso da empresa. Lembrando que este é apenas um resumo da história desta grande empresa. Se você tiver mais detalhes ou informações adicionais sobre a história da Nissan que gostaria de compartilhar, sinta-se à vontade para registrar nos comentários. E se quiser descobrir mais histórias inspiradoras sobre as principais marcas automotivas, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. Agradecemos por assistir e até o próximo vídeo.